É oficial, o Atlético Paranaense está de volta ao G4 da Série B. Vamos ver as mudanças na tabela com essa derrota do Novo Horizontino e a mudança também na zona do rebaixamento. Já temos 2 times praticamente rebaixados e 4 times brigando pelas últimas 2 vagas na Série B do ano que vem. É acesso, é rebaixamento, é a tabela da Série B no ar agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha e estou aqui novamente com a tabela da Série B atualizada. Praticamente todos os dias nós temos muitas coisas mudando na Série B e agora nós temos o final da 35ª rodada. Então, primeiro, não deixa de se inscrever aqui no canal, sua inscrição é a parte mais importante. Você que já assiste aos vídeos há um tempão, mas não tá inscrito, eu sei que tu não tá inscrito, confere aqui embaixo, clica no inscreva-se, é de graça. Você que já é meu inscrito, deixa a curtida, porque mais tarde tá saindo o Prisma da rodada também. Então hoje é dia de Série B e à noite teremos lives, né? Então já vou botar a tabela no ar aí pra você entender o que tá acontecendo, cara. Tivemos o fim da 35ª rodada e eu tô aqui com esse vídeo cedinho sobre a tabela da Série B mais uma vez, porque, cara, o Novo Horizontino perdeu sua vaga no G4. Ele conseguiu salvar uma derrota, né, que estava praticamente certa, o golzinho ali no apagar das luzes que rendeu o empate para o Novo Horizontino, que havia tomado a virada para o América. Tava praticamente livrando o América do rebaixamento e deixando o Novo Horizontino mais para trás ainda, né? O Novo Horizontino estava aqui atrás do Goiás, inclusive. O Novo Horizontino estava ficando na 7ª colocação, mas esse empate trouxe de volta o Novo Horizontino aqui para cima, mas eles têm menos vitórias do que o Furacão. Então você, torcedor rubro-negro, pode comemorar. O Atlético agora está na 4ª colocação e depende só de si para conquistar o acesso. O Atlético tá vivo já tava, né? Mas está agora muito próximo de conquistar o seu acesso e sair do pesadelo que é a Série B, que parecia que o Atlético não ia conseguir, mas só depende do Furacão. Agora o Furacão está garantido no G4 no fim dessa rodada e na próxima rodada pega o Volta Redonda em casa, podendo seguir e até subir, né? Podendo ir até para a 2ª colocação. O Atlético Paranaense pode chegar na vice-liderança na próxima rodada. Então, em termos de G4, isso que mudou, tá? O Atlético está confirmado na 4ª posição, a 2 pontos de Remo, a 2 pontos de Chape e a 5 pontos do seu maior rival da vida, que é o Curitiba. Então, temos o Atlético Paranaense de volta com esse favoritismo ao acesso. A gente vai conversar bastante sobre tabela, sobre probabilidades ao longo dessa semana. Por isso que eu falo, cara, vídeos em análise de Série B todos os dias nessa semana. Não deixa de se inscrever, a gente vai destrinchar tabela, probabilidade, vai ter análise tática, vai ter análise de tudo ao longo dessa semana. E o Atlético tem jogado bem, 2ª vitória seguida, rendeu o retorno ao G4. Novo Horizontino, rapaziada. Cara, não vem jogando bem, é o 3º empate do Novo Horizontino e é o 3º empate contra times que brigam na parte de baixo da tabela, né? Então, o Novo Horizontino acaba se complicando agora, vai ter confronto direto diante do Remo, o Remo podendo disparar e o Novo Horizontino precisando desesperadamente da vitória. Vai ter que ir para cima do Remo. Esse empate diante do América coloca o Novo Horizontino em perigo, tá? O time começou a rodada fora do G4, né? Então permanece na mesma posição em que começou, né? O Novo Horizontino, na teoria, ele tira pontos, né? Ali do 4º colocado. Na verdade não, né? Na verdade o Goiás estava com 55 aqui na 4ª posição e o Novo Horizontino estava na 5ª com 55. Então na prática ele continuou com a mesma pontuação do 4º colocado. Não mudou muita coisa. A única coisa que mudou é que o Novo Horizontino tem menos uma rodada para conquistar a sua vaga no G4, né? Então, nesse momento eu vejo Curitiba e Chapecoense muito próximos do acesso. O Atlético Paranaense, por conta da tabela, eu vejo ele, mesmo ele tendo menos pontos que o Remo, eu vejo o Atlético Paranaense mais pronto para o acesso, tá? O Remo tem jogado o melhor futebol da Série B, mas a tabela do Remo ainda rende ali uma pulga atrás da nossa orelha, né? O Remo é o que aconteceu com a Chapecoense, né? O Remo, num azar danado na reta final do jogo, leva o empate. Então, quando se tem jogos tão parelhos quanto esses que o Remo vai enfrentar, né? Contra principalmente Novo Horizontino e Goiás, e ainda tem o Avaí na ressacada nessa meiuca, o Avaí podendo ainda estar sonhando com acesso. Então, quando se tem confrontos tão difíceis assim, o mínimo deslize pode dar ruim. Foi o que aconteceu contra a Chapecoense. Então, apesar de eu achar que o Remo tá jogando melhor do que esses 3 adversários que ele vai enfrentar,
Novo Horizontino vem em má fase, Goiás vem em péssima fase, e o Avaí até que vem jogando bem, mas não se sabe se vai chegar vivo no momento em que eles vão se enfrentar daqui a 2 semanas. Então o Remo tem uma tabela difícil, mas segue no G4. Para o Remo permanecer no G4 na próxima rodada, o empate não garante, né? Porque se o Remo empatar e Criciúma e Atlético Paranaense vencerem, ele é ultrapassado pelos dois e pode ser ultrapassado até pelo Goiás, se o Goiás vencer também. Na verdade, se o Goiás e o Criciúma vencerem, eles não passam o Remo com o empate, né? Na verdade, cara, olha só, olha a conta seguinte, a conta aqui é a seguinte ao vivo, ó. Se o Remo empatar, ele vai a 59 pontos e o único time que poderia tirar ele do G4 seria o Novo Horizontino, que é o jogo contra o Remo. Então, o Remo empatando a próxima rodada, ele se garante no G4 por mais uma rodada, tá? Ele não necessariamente precisa vencer. A vitória do Remo na próxima rodada encaminha o acesso, mas o empate pelo menos é o suficiente para deixar o time dentro do G4 por mais uma rodada. Então o Remo depende de um empate e 2 vitórias para conquistar o acesso. Simplesmente é isso, é a conta do Remo para ele ter 100% de chance de subir. É uma vitória, 2 vitórias e um empate na próxima rodada. Agora, 2 empates e uma vitória pode ser o suficiente também, mas é bom você vencer os 2, 3 jogos para garantir, né? Vencer 2 jogos e empatar esse contra o Novo Horizontino para garantir a sua permanência no G4. CRB, Avaí, Atlético Goianiense e Cuiabá seguem fora da briga pelo acesso. Só o CRB tá sonhando de muito longe, o Avaí tá sonhando de mais longe ainda. O Avaí chega no máximo a 60 pontos, não deve conquistar esse acesso de jeito nenhum. Dentre os times que estão brigando mais firmemente, né, Goiás, Criciúma, Novo Horizontino, Furacão, Remo e Chape, porque o Coxa para mim já subiu. Dentre esses 6 times que eu narrei, Goiás em má fase, Criciúma em má fase, Novo Horizontino em má fase. Quem tá no G4 tá jogando o melhor futebol. Então quem tá no G4 não é aquela história em que em determinado momento da Série B a gente tinha um Novo Horizontino dentro do G4, mas jogando mal, e eu falava pra vocês aqui nas análises, né, cara, questão de tempo o Novo Horizontino perder a sua vaga no G4. Porque tem gente do lado de fora jogando mais. Nesse momento, cara, os times que estão desempenhando melhor estão já dentro do G4, que são Coxa, Chape, Remo e Atlético. Então, é difícil a gente pensar nesse G4 mudando em termos de desempenho. Mas a Série B sempre achatada, sempre parelha, pode ser que mude caso um vento muda de direção e a Série B muda completamente de direção. Então é sempre difícil cravar alguma coisa, né? Então, briga por acesso, esses 4 times que estão dentro do G4, não por terem mais pontos, mas por terem o melhor futebol do atual momento, são os 4 favoritos. E a zona do rebaixamento também foi alterada nessa rodada. Atenção, a zona do rebaixamento que parecia que não tinha mais mudanças, agora está completamente aberta. O que mudou? O Botafogo venceu o Voltaço fora de casa. Praticamente rebaixou Volta Redonda, tá? Matematicamente, só o Paysandu está rebaixado, mas o Volta Redonda agora está a 4 pontos do próprio Botafogo. O Volta Redonda precisaria vencer todos os jogos daqui pra frente para se salvar do rebaixamento. E vou te contar, cara, o Volta Redonda pega o Furacão na próxima rodada em Curitiba, depois pega a Chapecoense e fecha contra o Vila Nova em Goiânia. Uma tabela dificílima do Volta Redonda, ele não vai vencer os 3 jogos. Volta Redonda é questão de tempo de ir pra Série C. Esses 2 já foram de base. Amazonas e Atlético estão vivos, podem sair. Na verdade, o Atlético acabou de voltar para a zona do rebaixamento com essas 3 derrotas seguidas. América já praticamente escapou, Ferroviária ainda depende ali de uma vitória para escapar, tá muito ameaçada, e o Botafogo acaba de escapar. Detalhe, na próxima rodada, cara, nós teremos o jogo entre Botafogo e Amazonas. O Amazonas perdendo esse jogo dá adeus a qualquer chance, praticamente dá adeus, né? A qualquer chance de se livrar. E podemos ter um Atlético empurrando a Ferroviária para dentro da zona do rebaixamento. Se o Atlético vencer a Ferroviária, o primeiro jogo da rodada, a Ferroviária teria que torcer até o último jogo da rodada para o Botafogo não vencer o Amazonas. Se a Ferroviária perder para o Atlético e o Botafogo vencer do Amazonas, a Ferroviária que terminará a próxima rodada dentro da zona do rebaixamento, tá? O Amazonas vencendo o seu jogo diante do Botafogo, ele não consegue sair do Z4 se o Atlético pelo menos empatar. Mas sim, o Amazonas
pode sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. Se ele vencer o Botafogo e a Ferroviária vencer o Atlético, o Amazonas sairá da zona do rebaixamento na próxima rodada. Então, próxima rodada a gente tem que ter uma atenção na zona do rebaixamento também. No acesso, cara, muita coisa pode mudar também, tá? Até a Chapecoense pode sair aqui. Pra você ter uma noção, cara, a Chapecoense pode terminar na 5ª posição a próxima rodada, tá? Se Novo... Não pode não. Não pode não, porque a gente tem um confronto entre Remo e Novo Horizontino. Então a Chape tá garantida no G4 na próxima rodada por conta do confronto entre Remo e Novo Horizontino. Na pior das hipóteses, a Chape termina na 4ª colocação. Então, Coxa e Chape não saem do G4 na próxima rodada, mas Remo e Atlético Paranaense podem sair, tá? Podem sair. Se o Novo Horizontino vence o Remo e o Criciúma vence o seu jogo, o Atlético Paranaense perde ou empata, Criciúma e Novo Horizontino entram, Remo e Atlético Paranaense saem. Até o Goiás pode entrar no G4 na próxima rodada, tá? Dependendo dos confrontos aí. Se rolar um empate entre Remo e Novo Horizontino, e se o Atlético empatar também, o Criciúma empatar e o Goiás vencer, o Goiás termina a próxima rodada no G4. Então temos 5 times podendo terminar no G4, 5 combinações ali, 5 times podendo mudar essa tabela pelo acesso. Faltam 3 rodadas para acabar a Série B. Não deixa de se inscrever aqui no canal, mais tarde vai sair o Prisma da rodada destrinchando o que aconteceu em cada um dos jogos, e tivemos jogos emocionantes essa rodada, tá? Então não deixa de se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos de graça e também para participar das lives que estão incríveis com a gente. Te espero no próximo vídeo, na próxima live. Deixa a curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!